Hã? Não tô ouvindo. Você quer ir? Então vai e fecha a porta. Tem certeza, né? Boa noite. Hoje a gente vai ler. Faz 2 dias que eu não leio, né? Tem domingo nem segunda, mas hoje eu voltei a ler. Sumi, dá essa coisinha preta que tá aí de celular. Sim, obrigada, meu amor. E vamos dar continuidade. Hoje é Romano 8, que eu vou olhar mais uma vez. Obrigada, Som. É, e a gente vai ler. É Romanos 8, que eu já li esse, mas não foi hoje. Quando você lê muitas vezes a Bíblia, você fica pensando que já leu os versículos, os capítulos. Mas não. É Romanos 8. Então estamos certo. Vamos começar a ler? Deixa eu ligar aqui, porque se chegar alguém, só vejo por aqui. Ah, tá bem aqui já. Deixa eu fechar o som, né? Pra não ficar dois sons. Pronto. Vamos começar? Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para o quê? Para os que... Um minutinho, deixa eu ajeitar aqui a blusa. Para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, que não cede os desejos da carne, né? É isso que Paulo estava dizendo. Se você está seguindo os desejos do Espírito, vida de acordo com a vontade de Deus, então você não tem condenação. Aí o difícil é você vencer isso todos os dias. Sentimentos, pensamentos e ações. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele passou os testes e venceu, né? No outro ele confessa os testes, e nesse ele diz que ele venceu. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança à carne, como um homem, né? Semelhança à carne do pecado. Por fora, Jesus parecia um homem comum, mas, no entanto, pelo pecado condenou o pecado à carne. Mas Jesus não tinha pecado, então ele se parecia igual a todo mundo, só que ele pôde condenar o pecado, né? É isso que diz. Vamos lá. Meu cabelo é um negócio sério, não tem nada que faça ele ficar calmo, olha. Tem um cabelinho aqui que parece que ele é teimoso, mas foi eu que cortei ele errado. Culpa minha. Ai, ai. Um minutinho só, viu? Deixa eu ver uma coisa aqui. Um minuto. Um minutinho. Cadê? Vamos ver se ele se acalma. Vamos voltar à nossa leitura. Diz assim. Coisa chata. Tudo aqui é chato. Pronto. Eu devia ter olhado isso antes de abrir o vídeo. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Continuar. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a justiça de que lei? Da lei de Cristo já, do Novo Testamento. Porque o que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para a coisa do Espírito. Que sai do Espírito? Da vida eterna, ele estava falando, né? Porque a gente não tem... a gente não tem vida física para a eternidade. Então você tem que viver preparando o corpo
para viver segundo o espírito da gente, o espírito de verdade, o espírito de abundância, né? Para que as coisas dêem certo. Ok? Espero que eu esteja conseguindo explicar. Porque a inclinação da carne é morte, ou seja, você fazer os desejos do corpo, fumar, beber, se prostituir, mentir, levantar levo, falso testemunho, roubar pouco ou muito, né? Blasfemar, reclamar constantemente, cometer injustiça com os outros, nunca perdoar, porque não fazer o bem, você pode fazer e não faz. A gente leu na última reunião do MTC que não fazer o bem também é um pecado, né? E foi pela palavra, é muito forte. Então, tudo isso a gente tem que fazer a vontade de Deus, segundo os ensinamentos de Cristo, segundo o Senhor de segunda vinda, para poder a gente viver segundo o nosso espírito e santificar nosso corpo. Por isso que Paulo vai dizer mais adiante que como é que sai da corrupção? Na incorruptividade, deixando de ser corrupto, lógico, né? Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ou seja, além de vida espiritual, que está ligando com a eternidade, você vai ter paz, não vai ter consciência pesada. Porquanto a inclinação da carne é inimizade para Deus. Não está sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Ou seja, se você está inclinado para a carne, você não está na proteção de Deus, sujeito à lei de Deus, porque você já se ligou a Satanás, certo? E torna inimigo de Deus, porque ele diz assim, ó, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, porque você é inimigo, você se afastou dele, nem na verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Os que estão seguindo só os desejos da carne nunca vai agradar a Deus, porque Deus não gosta de coisas erradas, de desejos profanos. Vós, porém, não é que você vai deixar de ser feliz, de brincar, de rir, não. É você não praticar as coisas erradas, que todo mundo já sabe. Eu já li os outros capítulos, que Jesus explicou 200.000 vezes as coisas, né? Isso a nossa consciência nos diz também. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se você não está vivendo segundo a espiritualidade de Jesus, se você não está conectado às vontades que Cristo nos deixou, os mandamentos, os ensinamentos, perdoar, não blasfemar, não levantar falta de testemunho, fazer o bem para o bem voltar, se fizer o mal volta para a pessoa, etc. Tudo que eu já li, né? Tudo que tem de errado. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado. Ou seja, ele não vai desejar praticar o pecado porque tem um sentimento por Cristo. Sabe que Deus é nosso Pai, né? Que nós temos que nos qualificar para ser filhos de Deus. Então, a gente já não tem o pecado no corpo, se você para de pecar, né? Porque todo dia tem que lutar contra isso. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Se estava morto espiritualmente, se estava fazendo as coisas erradas, mas ressuscitou pelas palavras de Cristo, seja ele da primeira vinda ou da segunda vinda, então já está vivendo com vida espiritual, certo? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, que é Jesus, né, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, para Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós, ou seja, pela palavra, qual é o Espírito? O Espírito de vida, o Espírito da verdade. Ok? De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, mas para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Morrerá como? Como Adão morreu espiritualmente para Deus, passou a pertencer a Satanás, a descendência para Satanás, né? Como Jesus disse para o pai, deixa que mestre, deixa eu enterrar meu pai, ele disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, quem estava carregando o caixão estava morto espiritualmente. Quem estava dentro da rede, né, que não tinha caixão naquela época, estava morto fisicamente. Então, ele está falando da morte espiritual. A gente não vai viver eternamente na terra, né? Porque Deus fez essa lei, que depois de um tempo fica só o espiritual, que é energético, né? Então, porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificates as obras do corpo, viverás. Ou como, porque assim?
Mas se pelo Espírito, o que é o Espírito? Espírito e verdade. Adorarás Deus em Espírito e verdade. Você conhece a verdade de Deus e você adora Ele internamente e isso reflete nas suas ações externamente. Então você vai matar, mortificar as obras da carne e vai viver espiritualmente. Então você vai santificando o seu corpo para se tornar o templo de Deus, como Jesus diz. Vós sois o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Mas Deus, para habitar em vós, a gente tem que preparar nosso templo, tem que viver de acordo com a vontade dEle. Ok? Deus não vive em copos sujos, né? Em copos de pecado. Corpos de pecado. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olhe que coisa séria e importante. Se nós somos guiados pelas palavras, pela espiritualidade de Deus, de Cristo, pela verdade ensinada por Ele, adorará a Deus em espírito e verdade. A mãe muito tem vindo dizendo isso o tempo todo. Deus é para se adorar em espírito e na verdade. A verdade é para se praticar no dia a dia, para ter essa adoração espiritual e vida espiritual. Ok? Então nós vamos nos tornar o quê? Somos filhos de Deus. Porque temos que ter o DNA de Deus. Temos que ter a semelhança das coisas de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão. Servo é escravo, então nós não somos servos. Para outra vez estarmos em temor, ter receio, Deus vai fazer isso, não. Cumpra a sua responsabilidade de cumprir os ensinamentos de Deus, não por medo a Deus, mas por amor, por Ele ser seu pai, por você querer honrar seu pai, ok? Mas o espírito de doação de filho, pelo qual chamamos Abá, pai. Ou seja, não vamos fazer por temor a Deus, mas porque Ele é nosso pai. E nós podemos chamar Ele de Abá, que significa pai, né? Porque nós fomos adotados na época de Jesus, na segunda vinda. O Messias vai nos ensinar como nos purificar fisicamente, nos ensinar tudo para nos tornarmos enxertados na verdadeira oliveira, né? Que é o Messias, ok? Jesus disse que nós éramos ramos selvagens, né? Quem acredita e pratica as palavras dele, não é só acreditar que Satanás sabe que Jesus quem é. É praticar os ensinamentos de Cristo. Nós somos enxertados nele, então fomos adotados. O espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abá, Pai. O mesmo espírito testifica como o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós vivemos segundo os ensinamentos, praticando a verdade de Deus, nos tornamos então filhos de Deus. Se nós somos filhos, olha que coisa magnífica, somos logo herdeiro também. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, a vida de quem é religioso é viver no mundo paralelo. As pessoas fazem coisas aberrantes, roubam, furta, engana, tira proveito de pessoas boas, são falsos, não é uma coisa na frente e outra atrás. Isso são características de Satanás. Se nós somos modificados, estamos vivendo num mundo paralelo, dessas coisas não existem em nossa vida, então nós seremos glorificados e somos herdeiros das bênçãos de Deus, co-herdeiro com Cristo. Porque para mim, tenho por certeza que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem não quer ter essa glória? Quem não quer viver na glória de Deus, na abundância de Deus? Mas temos que merecê-la. E só merecemos como nos assemelhando como filhos de Deus. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, até toda a criação, os bichinhos, as árvores, as plantas, o mar, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque se você é filho de Deus, você sabe que tudo que existe é sua herança. Não minha, mas nossa. Então vai cuidar, não vai jogar lixo no mar, não vai jogar lixo na rua, vai cuidar das coisas que Deus deu. Isso é fácil? Não, mas é necessário para nós termos direito de ser herdeiros das bênçãos da criação de Deus. Nós temos que nos manifestar como filhos de Deus. Então temos que ter as características de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não é? O povo mata cachorro, violenta cachorro em todos os sentidos. Abandona cachorro, abandona gato, mata passarinho pedrada, ensina os filhos a fazer isso, mata as plantas sem piedade. Então, isso daí, ele ficou a vaidade. Mas ele não gosta dessa planta, vai jogar fora. Então, você não é filho de Deus, é do capeta, porque os filhos de Deus têm que... É a terceira bênção, cuidar da criação, né? Traz domínio sobre a criação. Ficou com domínio, mas como a pessoa é má, a criação está sobre a vaidade das pessoas más, sofrendo, né? Todos os tipos de coisa. Não foi por sua vontade, porque ele não tem controle, os animais não têm controle sobre os homens, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou? Homens de queda, que vieram da queda de Lúcifer, que se tornaram, como Jesus disse,
Vós tendo como pai o demônio, a vontade sua é fazer a vontade de vosso pai. É uma real, tá bom? Na esperança que também as mesmas criaturas, os animais, os pássaros, tudo que tem da criação de Deus, tirando o homem, será libertada da servidão, da corrupção que ele é sujeito, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então tem que ser quem cuidar da criação? Os filhos de Deus. Aqueles que se qualificam como cuidar das coisas que Deus deixou no mundo. Ok? Hoje o homem só pensa em dinheiro, e quando morrer não leva nem o corpo. Imagina o dinheiro que ele tirou em sacrifício dos outros e da criação. Porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. Ou seja, ela só sofre, ela tem dores, né? A criação você vê o rio transbordando porque fechou uma barreira não sei aonde e não deixou o curso do rio natural. Então tudo isso causa dor na criação de Deus, causa dor em Deus. E não só ela, mas nós também temos que premissa do Espírito, que entendemos sobre a verdade de Jesus, que entendemos o que temos que praticar, que nosso Espírito despertou para os pais celestiais, para Jesus, para os verdadeiros pais. Gememos em nós mesmos, esperando adoção, ao saber a redenção de nossos corpos. Ou seja, Paulo deixa aqui bem claro que nós temos que ser redimidos o nosso corpo. Quando vai acontecer isso? Na segunda vinda do Messias. Não que o povo vai ficar fisicamente, porque como o Espírito está dentro do corpo, você tem que fazer os atos com o seu corpo, né? Redenção de nosso corpo, ou seja, tirar o pecado, a maldade, a falsidade, tudo que é de ruim de nosso corpo e seguir segundo a tradição e as palavras do Messias. Porque em esperança fomos salvos, em esperança, porque Jesus deu a salvação só espiritual, agora falta a salvação completa. Ora, a esperança do que não se vê é a esperança. Ele não sabe quando o Messias voltava. Porque o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos que não vemos, com paciência esperamos. Ou seja, tem que ter paciência, né? Apesar que Jesus disse que quando tudo isso estivesse acontecendo, o Messias já estava na Terra. Nós estamos vivendo na segunda era do terceiro Adão e da primeira Eva. Na era, né? No momento, no tempo. Mas se preparamos que não vemos, a paciência é que temos que esperar. Eu pedi a Jesus que indique. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ou seja, se você está com Deus, nas tentações, Ele vai fazer você lembrar de que não pode fazer determinada coisa, roubar, mentir, matar, violentar e etc. e tal. Mentira, prejudicar os outros, etc. Então, nossa consciência espiritualmente, os anjos do céu vai nos despertar. Então, nas fraquezas, nas tentações, ele diz, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós como gemido inexpressível. Ou seja, ele implora a Deus que nos ajude a sair da situação quando estamos prestes a morrer espiritualmente. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ou seja, quem é que examina? Deus. Ele não disse, eu sou aquele em Apocalipse 15... que consulta os corações e os rins, então ele sabe o nosso sentimento e a causa, porque está pecando, porque está fazendo isso e aquilo outro. Então ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Então Jesus, o Senhor da segunda vinda, vão saber o que passa em nosso coração, sem nem mesmo nós precisamos dizer. E se nós estivermos certos, ele intercede por nós junto a Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você pratica a palavra de Deus, você não diz, eu amo Deus, eu creio em Deus, e está fazendo tudo errado, vai para a igreja e depois volta a pecar novamente, você está zombando de Deus, você não ama Ele, você não tem respeito por Ele. Se você ama a Deus, você vai praticar os ensinamentos do Messias, você vai praticar o ensinamento dos verdadeiros pais. Você vai praticar o que Jesus deixou até você encontrar a segunda vinda do Messias, ok? Aí ele diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, todos que vão conhecer o Messias e vão poder, então, praticar a verdade. Porque os que dentre conheceu também o predestinou, para que serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, o Messias, ele predestina desde o nascimento nosso, quem vai receber o Messias primeiro, quem vai seguir primeiro, quem vai lutar primeiro junto com o Messias. Ele predestinou. Minha responsabilidade é o quê? Realizar a predestinação de Deus. Ele não vai me obrigar, mas ele vai me dar todas as bases. Se eu vou seguir ou não, a responsabilidade é minha.
Os que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Deus vai fazer tudo automaticamente? Não. Vamos ler de novo. Os que ele predestinou, ele chama. Ou seja, esse tem qualificação. Os antepassados lutaram por nós, pelo meu filho, pelos meus apóstolos. E aos que chamou, ele também justificou. Não, ele está justificado porque ele tem qualificativo para me seguir. Os que justificou também glorificou. Se você está justificado, você é uma pessoa justa. Justificar é de justiça, né? Você está qualificado dentro de uma pessoa justa, como Noé. Deus então glorifica você, lhe dando proteção, bênçãos e bonância. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A não ser nós mesmos. Se Deus é por nós, nós temos que ser por Deus. Se somos por Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, ninguém vai poder ser contra aquela pessoa. Pode tentar atrapalhar, mas não derruba. Se eu estiver lutando todos os dias para fazer a vontade de Deus, não cometer coisas erradas, não desejar, não pensar, não praticar. Ok? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, Deus não poupou Jesus para por quê? Para abrir o caminho da segunda vinda. Isso é uma verdade. Vamos lá. Aquele que nem seu filho poupou, antes os entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Como nós não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, se for preciso sacrificar um deles para salvar muitas pessoas, ele vai sacrificar qualquer um que esteja seguindo. E outros, quem é que condena? Ele faz uma pergunta. Pois Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos? Qual está à direita de Deus também intercede por nós. Ou seja, se você estiver fazendo a vontade de Deus, praticando a palavra do Messias, você vai encontrar a segunda vinda, vai poder ser justificado, se estiver praticando, né? Tudo isso vai à prática. Então Deus vai interceder por nós aqui na terra, como também no mundo espiritual. Lembra que ele disse, se der testemunho de mim, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Como é que Deus vai dar? Ah, a Messa não prestava, a Messa era ruim, a Messa fazia o mal, a Messa desejava o mal, a Messa roubou, a Messa mentiu, a Messa fez tudo que não prestava. Ele pode me dar ser testemunha minha, me justificar? Não. Eu tenho que estar dentro do que é o quê? Eu fui predestinada a encontrar o Messias, então eu tenho que estar dentro dessa predestinação, seguindo corretamente, para me tornar uma pessoa justa. E Jesus e Deus e os verdadeiros pais poder, então, me justificar, ou seja, me defender quando estiver no mundo espiritual, e interceder por mim na terra e no mundo espiritual. Quem nos separar do amor de Cristo? Olhe bem, o que pode nos separar do amor de Cristo? Tem quantas pessoas que querem ficar com Cristo só se tiver numa vida boa, em situação boa. Mas é o que Paulo diz. A tribulação, as angústias, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele faz uma pergunta. Olha a resposta. Como está escrito, isso está escrito no Velho Testamento, né? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia e somos reputados como as ovelhas para o matador. Ou seja, por amor a Deus, a gente morre todos os dias, porque morremos por não vingar ninguém, morremos por não querer machucar os outros, morremos quando temos que lutar contra a vontade de fazer alguma coisa errada. Então, nós temos que ter a ovelha no matador, sem reclamar, seguir em frente, mesmo com todas as dificuldades. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque mesmo que estamos passando por dificuldades, qualquer coisa, se nós estamos tentando praticar somente os ensinamentos de Deus, lutando contra nós mesmos, contra a nossa língua, nossos sentimentos e nossas práticas, então Ele nos ama e nos faz vencedor, sair de todos os obstáculos do mundo. E Ele diz mais, porque estou certo, olha que forte, que lindo, porque estou certo que nem a morte física, nem a vida, estando ainda aqui na terra, nem os anjos, nem os principiados, que é o nível de anjo mais alto, nem os protestados, que é mais alto que os principiados, nem o presente, nem o porvir, nem o agora, nem o que está por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, outra criatura, nem alguma outra criatura, o demônio, os maus espíritos e pessoas ruins, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se eu estiver conectada com os ensinamentos, com tudo que Jesus disse, eu não julgo, mas as minhas palavras julgarão nos últimos dias. Por quê? Porque eu conheci a verdade e não pratiquei, não mudei. Então, nada vai me separar de Deus, nem de Cristo, nem da segunda vinda. Isso é o que eu desejo para todos nós. Eu acho que
temos que viver segundo a palavra, lutando contra nós mesmos e não contra os outros, tentando todos os dias perdoar e não ofender os outros, para podermos estar com o direito de ser chamados filhos de Deus. Essa é a leitura de hoje, tá certo? Jefinho, seja bem-vindo, vim agora, apareceu agora para mim. Finho, obrigado por estar aí, viu? Seja bem-vindo, tem mais alguém aí, mas eu não sei quem é. Daqui a pouco eu sei, obrigada. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais. Então, bondoso Pai, nós conhecemos vossa verdade, conhecemos a época que estamos vivendo e te pedimos imensamente que nos fortifique nosso espírito, nossa coragem, nossa vida para não ceder às tentações do corpo, Pai. Não há mais tempo, a partir do próximo ano, o julgamento começa a se fundar mais forte e as coisas irão acontecer. Então, por favor, mantenha todos os vossos filhos do vosso lado, dando sabedoria para vencer a si mesmo e a vencer as tentações do mundo externo. Nós sabemos, Pai, que parece difícil viver convosco, mas difícil ainda é viver uma eternidade longe de ti, com os vossos inimigos, maltratando cruelmente cada um dos que estiverem com ele. Nós não queremos isso para nós, para a nossa família física e espiritual. Nós queremos sim, Senhor, que nosso espírito seja muito forte para viver no dia a dia, vencendo a mim mesmo e o ambiente. Te peço que o Senhor possa fazer isso com cada um que está aqui presente, dando sabedoria à nossa mente e ao nosso coração. Que nosso espírito seja mais forte do que o nosso corpo. Que nós possamos verdadeiramente purificarmos através de vossa prática da palavra. Que nós possamos santificar nosso corpo, nossa casa, nosso ambiente. Para que assim o Senhor possa proteger a nós, nossos descendentes e nossa família. Por favor, proteja todos que estarão por aqui agora e os que vão vir depois, Senhor. Para que possamos verdadeiramente estar convosco e possa entender, Pai, que nossa vida é muito curta comparada à vida espiritual e que daqui nós não levamos absolutamente nada, a não ser o que fazemos ou o que praticamos de errado, ou bem ou mal. Te peço que eu abençoe a cada pessoa que está assistindo agora e que virão assistir depois, e que elas possam se fortificar em vossa palavra, em vosso amor, que o Senhor possa estar protegendo e guiando cada um de nossas vidas. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Obrigada quem está aí, obrigado, Finho. Eu volto amanhã, se assim o Pai Celeste permitir. Muito obrigada, uma boa noite. Fique todos na presença dos Pais Celestiais, dos verdadeiros Pais de Jesus.